Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim especial, afinal de contas, semana que vem temos a maior e principal feira de negócios do agronegócio brasileiro, que é a AgriShow 2023. Vem aí com muita novidade e o setor de máquinas e equipamentos é fundamental nessa feira. Tem uma participação efetiva, tem uma coordenação efetiva aí diante da AgriShow, e o que a gente está fazendo aqui é trazer um pouco mais dessa participação do setor e principalmente as expectativas desse setor, mas mais do que isso, discutir um tema que é fundamental também para o setor, para as indústrias de máquinas e equipamentos, que é a questão aí da reforma tributária. Nosso convidado é o José Veloso, presidente executivo da ABMAQ, Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos. Está aqui com a gente já. A gente já de antemão agradece a sua participação, Veloso, aqui com a gente. Afinal de contas, o setor de máquinas é muito importante para a economia brasileira e a gente traz para discussão esse tema da reforma tributária porque é muito pertinente para a indústria estar envolvida também nessa discussão, principalmente por conta da forma como os tributos e impostos são cobrados hoje. Mas óbvio que antes de entrar nesse tema, eu tenho algumas perguntas para a gente abrir essa nossa conversa aqui e gostaria de colocar o senhor a par, enfim, ouvir a sua opinião. A primeira delas, presidente, tem a ver com a questão que circulou e gerou uma polêmica danada hoje pela manhã em relação ao chamado, que a imprensa chamou de desconvite ao ministro Fávaro na participação da AgriShow. Queria entender do ponto de vista da ABMAQ o que de fato aconteceu e qual o posicionamento da ABMAQ em relação a esse fato. Seja bem-vindo, presidente. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com o seu público e disponha sempre da ABMAQ, que a ABMAQ está sempre à disposição do agro. O agro é um dos principais setores do setor de máquinas no Brasil. Bom, com relação a esse mal-entendido que surgiu hoje em vários veículos de imprensa, o que nós temos a dizer é o seguinte: a ABMAQ, ela é a principal sócia da Feira AgriShow. Nós temos 70% da feira e os outros 30% são divididos por entidades do agro, como a FAESP, a BAG, Sociedade Rural Brasileira, e a ANDA. A ABMAQ realmente ela tem 70%, é a principal sócia. A organização da feira não é realizada pelas entidades. Nós como o nome mesmo diz, nós somos uma entidade de classe, não somos uma empresa promotora de feiras. Então, nós terceirizamos a realização da feira com a empresa Informa Marketing, que é uma grande multinacional de feiras, que realiza a feira com muita maestria. É a segunda maior feira a céu aberto do mundo e que sempre teve um sucesso muito grande. E lá na AgriShow existe uma presidência de honra. Nosso presidente da feira deste ano é o senhor Francisco Maturro. Então, a ABMAQ não está diretamente na organização da feira, né? Nós também fomos pegos de surpresa hoje de manhã, quando eu comecei a ver as notícias veiculadas, principalmente nos órgãos do agro. Nós tomamos essa surpresa, né? Não houve por parte da ABMAQ nenhum desconvite, muito pelo contrário. Nós temos um relacionamento muito bom com o governo. Qualquer governo, nós sempre teremos uma boa disposição para ajudar o país, para levar a qualquer que seja o governo as nossas contribuições para que o Brasil melhore sempre, seja no agro ou seja em outros setores que a gente fornece máquinas e equipamentos, né? Então fomos pegos de surpresa porque nós não sabíamos disso, né? Mas o que aconteceu foi que o presidente de honra da feira, é, preocupado se poderia haver algum desconforto na abertura da feira, ele alertou, não sei também como ele fez isso, porque eu não conversei com ele, mas ele alertou que poderia, logicamente a feira convidou, porque é uma
uma pessoa importante da nossa economia, importantíssimo no estado de São Paulo, o governador Tarcísio, e o governador Tarcísio vai estar acompanhado do presidente Bolsonaro. Então, tanto o governador Tarcísio como o ministro Fávaro e qualquer outra personalidade do governo ou qualquer, enfim, pessoa convidada será muito bem recebida na feira. Para nós é muito importante a presença do ministro, porque a feira a gente também utiliza para mostrar tecnologia. É o principal motivo da feira, é a exposição de novas tecnologias para melhorar a produtividade do campo, seja na área de grãos, na agricultura, na pecuária, no armazenamento, em irrigação, enfim. A nossa ideia é mostrar novas tecnologias e as possibilidades de melhoria de produtividade. Então, o ministro é muito convidado, será muito bem recebido na feira, e oxalá a gente consiga mostrar para ele todas as vantagens de se investir em produtividade para melhorar a nossa agricultura e pecuária. Muito bem, tá aí então o posicionamento da BIMAC, que como bem explicou o Veloso, é detentor aí de grande parte aí da feira, mas não faz parte da coordenação específica da edição desse ano, enfim. Tá explicado então o que aconteceu. Agora, vamos falar então da AgriShow, Veloso. Qual a sua expectativa aí em relação à edição desse ano? O que a gente pode esperar em termos de novidade? Como você disse, é uma feira, é uma vitrine, né, para as novas tecnologias. O que o setor está trazendo aí de novidade? Qual que é a sua perspectiva para essa edição? Olha, também graças ao ministro Fávaro, um grande esforço do ministro Fávaro e a pedido do Fávaro, do ministro Haddad, vai ser anunciado um suplemento de verba para financiamento de investimento em máquinas e equipamentos na feira. Coisa de perto de R$ 1 bilhão, que pode alavancar até 14 bilhões de reais em compras de máquinas e equipamentos. Então, esse é um grande anúncio da feira, que dentro daquelas condições, que são condições especiais para o agricultor, num grande esforço do ministro Fávaro, isso vai estar disponível lá na feira para a comercialização de máquinas. A feira ela terá esse ano um total de 520 mil metros quadrados. Nós estaremos lá com 800, mais de 800 estandes expositores. Nós estamos esperando para esse ano aproximadamente 190 mil visitantes. No ano de 2022, ano passado, foram realizados na feira acima de 11 bilhões de reais em negócios. E a gente espera que, em função da melhoria do aumento da safra, nós vamos ter um recorde de safra esse ano, também da melhoria do preço das commodities e também do financiamento a juros e custos bastante bons em relação ao retorno que o investimento vai dar para o agricultor, nós estamos achando que os 11 bilhões de reais serão superados nesse ano. O ingresso da feira ele custa R$ 70, ela vai de 1º a 5 de maio lá em Ribeirão Preto, onde sempre foi realizada. A solenidade de abertura será na segunda-feira, 1º de maio, às 11 horas. E também teremos na feira agricultura familiar, né? Então, nós teremos lá agricultura familiar, agricultura de precisão, armazenagens de silos e armazéns, além de equipamentos para irrigação e também estarão expostos lá corretivos, fertilizantes, defensivos, equipamentos de segurança, EPI para o campo, ferramentas em geral para o agricultor, implementos e financiamentos e serviços financeiros para implementos agrícolas, máquinas para construção civil, porque hoje em dia o agricultor utiliza muito, peças, autopeças, pneus, caminhões, caminhonetes, equipamentos e produtos para pecuária, produção de biodiesel, enfim, além de software, hardware, telas, arames, cercas, válvulas, bombas, compressores, motores elétricos
e equipamentos de transporte. Então, será, como sempre uma feira bastante completa e nós estamos bastante otimistas com o resultado da feira. Muito bom. Falamos de AgriShow, mas queria entender um pouquinho do setor, Veloso. Como é que está o setor de máquinas e equipamentos? Ano passado deu uma patinada aí. O que aconteceu e qual é a expectativa para esse ano? Olha, hoje nós estamos anunciando os números, o desempenho do setor de máquinas e equipamentos no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, né? Isso foi anunciado, está sendo anunciado hoje, esses números. Então, nós, na receita líquida total do setor, quando comparado com o ano de 22, de janeiro a março, nós tivemos uma queda de 4,6%, né? No total. No mercado interno, nós tivemos uma queda maior de 10%, desculpa, de 5,8%, e nas exportações uma queda nas exportações um crescimento de 24,2%. Então, como a gente caiu no mercado interno 5,8% e crescemos nas exportações 24,2%, o balanço foi um aumento de 0,6%, praticamente andando de lado, né? O consumo aparente de máquinas no Brasil, que é aquilo que nós fabricamos aqui, mais o que é importado, menos o que é exportado, ou seja, aquilo que o Brasil consumiu, teve uma queda de 1,4%. No entanto, quando a gente fala que no primeiro trimestre nós tivemos uma queda de 0,6% e uma queda de 5,8% no mercado interno, o bom número é que no mês de março nós tivemos um grande crescimento no mês de fevereiro. Então, o acumulado nós estamos andando de lado em função de janeiro e fevereiro, mas o mês de março, até surpreendentemente, nós tivemos um crescimento da receita total do setor de 27% em relação a fevereiro. Fevereiro foi um mês mais curto, tivemos o carnaval, então teve um efeito estatístico, né? Então, no primeiro trimestre, uma queda de 5,8%, mas no mês de março, um crescimento bastante grande de 27% em relação ao mês anterior. E quando a gente compara só o mercado interno, o crescimento foi de 31%. Então, crescemos 27% em relação a fevereiro, mas no mercado interno, olhando só para ele, 31%. A perspectiva até o fim do ano é que nós terminemos o setor de máquinas andando de lado. Nós devemos crescer esse ano em torno de 0,6% a 1% ao final do ano. E a nossa previsão é que isso no mercado interno, um crescimento de 0,6% a 1% no mercado interno até o final do ano, mas um crescimento de 8,5% nas exportações. Então, quando eu pego exportação mais mercado interno, o setor deve crescer esse ano 2,5%. Muito bom. Só para entender, diante desses números apresentados, essa melhora aí do mês de março já é uma reação do mercado? É uma expectativa de melhora? Ou ainda a gente tem aí empecilhos como juros altos, como linhas de financiamento ainda difíceis de serem acessadas? Enfim, qual que foi o motivo dessa virada de março aí, Veloso? O março foi muito melhor que fevereiro. Um dos motivos é o efeito estatístico, porque fevereiro foi um Teve mês muito menos curto dias, tá. e teve também o carnaval, né? Agora, para o fim do ano, o trimestre, quando a gente olha o trimestre, houve uma queda no mercado interno de 5,8%, Sim. que é aquele que é afetado pelos juros altos, né? Vamos lá. A questão dos juros, eles têm atrapalhado bastante a economia no Brasil, né? Porque quando a gente fala de taxa Selic de 13,75, isso é a taxa que é o custo de oportunidade para quem tem dinheiro e compra título do governo, né? Os juros mesmo no mercado para as empresas pequenas e médias, capital de giro hoje está em torno de 40% dos juros médios. E os juros para investimentos no Brasil estão hoje entre 18% e 20% ao ano. Então, 13,75 é Selic, juro de investimento acima de 18 juro para capital de giro acima de 40. É lógico que isso está
atrapalhando o desempenho econômico de toda a economia brasileira, e do investimento também. Na questão do agro, o agro ainda ele tem uma vantagem. Por quê? Como a gente tem uma captação LCI, desculpa, as LCAs, os CRAs, tem uma captação mais barata, e o Banco do Brasil, ele opera linhas mais baratas do que as linhas normais para outros setores na economia, que nós temos juros aí girando em torno de 16%, então o agro ainda tem essa capacidade de investir com juros menores. E graças ao esforço do ministro Fávaro, nós vamos ter a suplementação para as linhas do Plano Safra do investimento, que são várias as linhas. A mais importante delas, o Moder Safra, o Moder Frota. Com essa suplementação, o agro ele vai poder fazer investimentos, modernizar os seus equipamentos, porque terá custos de financiamento lá na AgriShow a níveis inferiores ao que se percebe em outros setores. Então, o agro ele tem essa vantagem. É importante que as pessoas vão até a AgriShow para aproveitar esse suplemento que vai ser anunciado na feira. Mas, como um todo, o país, quando a gente olha o cenário do país, a gente tem um problema sério. É o seguinte: o empresário brasileiro ele quer investir, e ele precisa investir. Tem dois motivos importantes para que o empresário queira investir, que é, primeiro, modernização tecnológica. Desde a crise fiscal de 2015, a taxa de investimento no Brasil ficou muito baixa. Quando a gente olha a taxa de investimento de 2015 a 2028, ela ficou inferior à depreciação dos nossos ativos. Ou seja, em outras palavras, máquinas e equipamentos adquiridas pela indústria, pela agricultura, pela infraestrutura e por todos os setores, logística, etc., houve investimento inferior à depreciação. Ou seja, em outras palavras, uma palavra feia aqui, é como se nós estivéssemos sucateando o parque produtivo brasileiro. Isso desde 2015. Em 2021, quando a taxa de juros caiu, nós tivemos uma Selic de 2%, nós tivemos um aumento da taxa de investimento. No entanto, foi um período muito curto, esse aumento foi pequeno, e quando estava subindo a taxa de investimento, o Banco Central entrou com uma potência grande na política monetária, e essa curva voltou para baixo e acabou cortando a linha do X, ou seja, hoje nós estamos investindo menos do que está depreciando os ativos. Então, isso é um grave problema para o Brasil, e todo ele causado pela taxa de juros. Por quê? Porque, como eu falei, desde 2015, pouco investimento, existe hoje uma defasagem tecnológica e uma baixa produtividade dos setores produtivos no Brasil por falta de investimento. Então, a demanda é grande. Em 2021, nós crescemos 28% no ano só, porque os juros caíram. Mas logo esse crescimento inverteu para baixo em função do aumento da taxa de juros. Então, existe uma demanda reprimida por investimento grande. Por exemplo, no agro, nós estimamos que mais de 50% dos equipamentos utilizados têm mais de 10 anos de vida, né? Então, precisa de atualização tecnológica. E a outra coisa é a transformação digital, a agricultura 4.0 e a indústria 4.0. A velocidade de envelhecimento tecnológico dos equipamentos hoje ela é muito maior. Uma máquina hoje de 4 anos, 3 anos, ela já está defasada. Então, são duas coisas. Primeiro, uma demanda reprimida por conta de juros altos. E segundo, uma velocidade muito grande no avanço tecnológico, e que isso leva à vontade do empresário ou do agricultor de fazer investimentos. O que inibe o investimento é a taxa de juros. Então, enquanto nós estivermos com essas taxas de juros muito elevadas no Brasil, nós estaremos investindo menos do que poderíamos.
Ficou muito claro, então, que a gente tem aí meio que um setor com freio de mão puxado, mas pronto para sair andando aí assim que tiver condição. É isso, Veloso? Exatamente. Em 2010, lá quando começou, 10 não, né? Em 2019, quando começou o governo Bolsonaro, a taxa de investimento começou a crescer no Brasil. Uhum. Então, nós crescemos as vendas em 2019 5%, em 2020 crescemos 10%, em 2021, com juros baixos, crescemos 28% no ano só. Máquinas agrícolas, quando olhando sozinha, cresceu 50%. E aí, a partir de 2022, essa curva ela inverteu em função dos juros altos. Que veio para Então, combater a inflação na época, né? a gente vinha muito bem, a economia vinha muito bem, o desempenho da nossa economia, e quando o Banco Central entrou atuando. Olha, nós aqui não defendemos o não combate à inflação. A gente defende o combate à inflação, nós defendemos que o país tem que ter responsabilidade fiscal, precisa gastar menos do que arrecada, e só assim nós vamos ter a queda dos juros. No entanto, nós tivemos uma taxa de inflação nos últimos 12 meses, anunciada agora em março, de 4,6%. O INPC de 4,3%. Então, nós temos uma inflação controlada, nós temos uma inflação que não é de demanda, ela ainda vem muito lá de fora, com a pressão das commodities, energia elétrica, óleo diesel, gasolina, enfim, são itens que não são afetados pela política monetária do Banco Central. O núcleo da inflação, aquele que o Banco Central atua, nós estamos hoje com uma inflação descendente e bastante comportada. Então, nós não estamos defendendo aqui que haja leniência com a inflação, mas a gente entende que a potência da política monetária para a inflação que nós temos e para a análise do núcleo da inflação que nós temos está exagerado quando a gente olha uma Selic de 13,75 jogando o capital de giro 40% ao ano. Uhum. Né? Então, a gente entende que o Banco Central já poderia ter flexionado a curva e já poderíamos estar diminuindo a taxa de juros. Não que não seja importante a combate à inflação, mas a gente entende que entre o remédio e o veneno, hoje a taxa Selic está mais para veneno do que para remédio. E só uma sinalização de queda da taxa de juros já poderia começar a impulsionar o setor novamente, então. Olha, só a sinalização, se a gente conseguir aprovar o arcabouço fiscal, que daí mostra que existe um arcabouço fiscal para cuidar exatamente da responsabilidade fiscal, né? E também o Banco Central começar a sinalizar e começa a cair a taxa de juros, eu tenho a impressão que os investimentos vão subir, porque vai haver um ambiente mais saudável na economia. Então vamos entrar, Veloso, num ponto que é crucial aí para a atração de investimento, que é a nossa reforma tributária. Todo mundo sabe hoje que a situação da cobrança de impostos no Brasil é impraticável, né? Ninguém sabe o que está se cobrando, quanto que está se cobrando, de onde vem o imposto, enfim. Uma reforma é importante, mas como é que a BIMAC está acompanhando as propostas de reforma que estão surgindo aí para discussão e estão sendo discutidas principalmente lá no Congresso nesse momento? Então nós temos que fatiar, né, esse cardápio. Quando a gente fala de tributos, nós estamos falando de três tipos de tributo. Tributo sobre consumo, que é aquilo que entra no bem ou no serviço que o consumidor final está comprando. Nós estamos falando de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Esta é a reforma que está sendo tratada hoje no Congresso. Depois, existe a questão do imposto sobre patrimônio, que é o ITR, o IPTU, o IPVA, a transferência de. Então, patrimônio e renda. Renda, o que é? O imposto de renda. Então, esse é o segundo bloco, vai ficar para depois. O terceiro bloco, que também vai ficar para depois, é a tributação sobre folha de pagamentos, sobre o trabalho. Então, nós não estamos discutindo trabalho, por enquanto, e nem renda e patrimônio. O que nós estamos discutindo no Brasil? Consumo. Então, não é carga tributária sobre setores,
mas é a carga tributária sobre o que você compra ou o serviço que você toma, serviços e bens. É desse imposto que nós estamos falando. Bom, o Brasil, como todo mundo sabe, tem um sistema que é caótico, que o pessoal apelidou de manicômio Hum, tributário, e que não dá mais verdade. para continuar com isso. Não dá definitivamente. A carga tributária é alta, mas, além disso, nós temos um outro problema, que é a dificuldade de apurar os impostos, a grande confusão que são 27 legislações de ICMS, são mais de 5.000 legislações de ISS. Quando a gente olha o IPI, tem mais de 1.000 folhas, e o PIS e COFINS, mais de 3.000 folhas, que compõem toda a lei. Então, é um sistema muito anacrônico e confuso, caro, e necessita de muitas pessoas para apurar os impostos. Pela dificuldade também, da complexidade da tributação, existe uma insegurança jurídica. E com isso, existe hoje na justiça, briga na justiça, de mais de 5,7 trilhões de reais em contencioso tributário. Então, isso também leva a um custo de advogar, além de você ter o custo de apurar todos os impostos na sua empresa ou na sua fazenda, você ainda tem o custo tributário contratando advogado tal, e brigando com os estados, municípios e a União sobre erros na hora de apurar impostos. Então, é uma complexidade grande, um custo grande. Além disso, ela inibe investimentos. Ninguém de fora vem investir no Brasil na hora que olha essa complexidade toda. Então, também inibe investimentos. Segunda forma de inibir investimentos, o Brasil é o único país do mundo que tributa investimento. Por que ele tributa? Porque o ICMS do tijolo, do aço ou de uma máquina, ele não é totalmente recuperado. Então, uma parte dele vira custo. A mesma coisa com o PIS e COFINS. E o ISS, como não tem crédito, 100% vira custo. Então, o Brasil é o único país do mundo que, quando você faz um investimento, você paga impostos. Outra coisa que só tem no Brasil é a tributação sobre exportação. Então, existe um resíduo tributário, que são aqueles impostos que eu não recupero, parte do ICMS, parte do PIS e COFINS e mais o ISS, que eu não recupero. Então, quando eu exporto uma máquina, quando eu exporto um bem agrícola, junto eu estou exportando impostos escondidos, que a gente não sabe nem calcular esses impostos, que são os resíduos tributários. Então, ninguém tem dúvida que a gente precisa fazer a reforma. Outra coisa, a indústria, que era 30% do PIB, e hoje é 11% do PIB, a indústria de transformação, Uhum. ela perdeu drive, ela perdeu força. Um dos grandes motivos, a questão tributária. Então, isso também causa desemprego e causa desindustrialização. Outra coisa, o Brasil, de todo que o Brasil exportava, 80% eram bens industriais. Muitos deles, a maioria, vindo de bens agrícolas. Então, a gente pegava e transformava os nossos minérios e os nossos produtos agrícolas na indústria brasileira e exportava. Hoje, o Brasil tem embora o Brasil bata recorde de balança comercial por causa do agro, e isso é muito importante, mas a balança comercial de manufaturados brasileira, ela é negativa em 128 bilhões de dólares. É a pior balança comercial de manufaturados da história, e a vida toda foi positiva. Bom, tudo isso causado por essa loucura que são os nossos tributos. Então, o que nós defendemos? Nós defendemos o projeto que está na Câmara e no Senado. Existem duas PECs, que são irmãs gêmeas, muito parecidas, que é a PEC 45 e a PEC 110, que pegam esses 5 tributos, PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI, e transformam num único imposto sobre o valor agregado. E também cria-se um outro imposto, que é o imposto seletivo, que é sobre produtos que a gente quer inibir o consumo. Por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas. Então, tem o IS, que é só para bens de externalidade negativa, e o IVA, que ele, 100% do que você consumir de bens e serviços, vai gerar crédito,
e 100% do seu produto você vai ter o débito. Então, o que acontece? O Brasil não vai exportar mais impostos, o Brasil não vai mais ter impostos nos investimentos, justiça social, porque hoje quem paga mais impostos são os mais pobres, e pagam menos impostos os mais ricos, então vai trazer justiça social e principalmente a simplificação, né? E com isso vai trazer crescimento econômico. Não sei se eu posso entrar agora no que tange ao agro. Você quer fazer Por alguma favor. pergunta? Não, não, por Ou já posso favor. entrar no agro? Por favor, Tá. vamos falar do agro. Então vamos lá. Existe uma celeuma muito grande, pessoal do agro e também pessoal da cesta básica, dizendo, e os serviços, dizendo que vai encarecer os bens, tá? Não é assim. Então eu explico por quê. O agro, ele não é taxado diferente hoje em dia, porque o imposto, ele recai sobre produtos e serviços, e não sobre quem paga, logicamente, que é o consumidor. Então vamos pegar, por exemplo, um agricultor que produz café, grãos de café. O grão de café, como o grão da soja, como o algodão, como todos os produtos agrícolas e pecuários, eles têm hoje uma alíquota baixa, né? Uma alíquota bastante baixa. Mas quem que leva vantagem dessa alíquota ser baixa? Então vamos lá. O fabricante do café, ele vende um produto que tem uma alíquota baixa. Mas o fabricante de café, ele não compra trigo, ele não compra algodão, ele não compra soja e muito menos café. O que ele compra? Ele compra insumos para a fazenda dele. Então, o que ele compra? Ele compra fertilizantes, ele compra adubo, ele compra uma máquina, ele compra tijolo para fazer o barracão, ele compra madeira, ele compra arame, ele compra uniforme para o pessoal dele e ele compra serviços também. Ele compra serviço de contador, de advogado, de veterinário e assim por diante. Todos esses serviços que ele compra acumulam, porque o ISS acumula. Mas todos os bens que o agricultor compra, diferentemente do industrial, também acumulam. Por quê? Porque o agricultor ele não é contribuinte do ICMS. Então, tudo que ele compra, ele não gera crédito. Então, existe um cálculo que foi feito para a CNI e também para o Instituto Pensar Agro, por IPA, um cálculo feito pela LCA Consultores, e calculou esse resíduo tributário. E essa é a carga tributária do empresário, do agricultor. Que é o seguinte: na agropecuária, o resíduo tributário, que é o que o agricultor paga e não recebe de volta, é 13% do faturamento dele. O profissional de serviços tem um resíduo de 12,5%. Por quê? Porque ele também não ressarce os créditos dele. Quem tem o resíduo menor? A indústria. Por quê? Porque a indústria ela se recupera do ICMS, parte, e parte do PIS e COFINS. E não se recupera do ISS. Então, hoje, o resíduo tributário na indústria é 7,4%. Então, se a indústria tem um resíduo tributário de 7,4% e a agricultura de 13%, o empresário do agro ele paga mais impostos sobre consumo do que a indústria. Tá? Então, quem é o beneficiado da alíquota baixa do produto agrícola? Quem compra. Então, quem que compra? Por exemplo, carne é o frigorífico. Você tem lá, enfim, todos os frigoríficos que vocês conhecem, que é a indústria. Quem compra café? A empresa que torra, moe e vende o café, o que é? É a indústria. Então, o beneficiado da baixa alíquota do café é quem compra. Quem é um grande beneficiado também? As cooperativas. Compra soja, compra milho, compra algodão. Então, o empresário, seja uma cooperativa, seja uma trade que vai exportar, ou seja, uma indústria que vai transformar o bem agrícola, esses têm a vantagem da baixa alíquota dos produtos agrícolas. O agricultor, não. Com a reforma tributária do IVA, o agricultor vai pagar menos impostos. Por quê? Porque ele vai se creditar. Ele vai se creditar. Então, tem uma vantagem com o IVA. E isso é algo que tem muita desinformação hoje na discussão desse tema.
Vamos Tanto, passar agora tanto para o que, serviço. Oi, pode só, falar. só complementando aí, tanto que existe um grupo pedindo que, pelo menos nessa transição, exista uma gestão especial aí, não sei se esse é o nome correto, um tratamento diferenciado, digamos assim, para Isso. alguns setores, inclusive o agronegócio. Exatamente, exatamente. Então, o que eu acredito que vai acontecer? E nós defendemos também. A defendemos e precisa acontecer. Tratamento diferenciado, é a palavra que você usou. Mas tratamento diferenciado não é várias alíquotas, tá? Então, por exemplo, imagina só que se a gente cria um IVA. Ah, outra coisa, o pessoal está falando que a alíquota do IVA, que tem gente aí, a alíquota vinte não por existe cento, ainda, né? a PEC não está aprovada, e quem vai dizer qual é a alíquota é depois na lei complementar, né? Mas então, fala-se em 25%. Por que fala-se em 25%? Porque quando a gente pega é, a média, pega o ISS, o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI, a média hoje de tudo que o brasileiro compra, 25% são impostos. É a média. Por isso que se diz que a alíquota futura vai ser 25%. Mas se a gente olhar bens, uma calça jeans, meu óculos, meu relógio, camisa, celular, a média dos bens são 44% de carga. Então, quando você compra uma calça jeans, 44% dela é carga tributária. Quando você compra serviços, a média é 12%. E quando você compra produtos lá na fazenda, dentro da fazenda, é um pouco acima de 2%. Quando você pega a média, dá 25%. Então vamos falar que no futuro será 25%. Se a gente criar, como alguns defendem, 5 tarifas, por exemplo, 5 alíquotas, duas acima de 25 e duas abaixo de 25, o que vai acontecer? Vão acontecer lobbies e todo mundo vai querer colocar setores da indústria, setores do serviço, do agro, vai todo mundo querer colocar nas alíquotas menores. A conta não fecha, né? E toda vez que alguém paga menos, tem um outro lado que alguém está pagando mais, né? Então, o que nós defendemos? Uma única alíquota, para não haver esse tipo de lobby, mas um tratamento especial na Constituição, na PEC, para alimentos, para transporte público de pessoas, educação, mas educação para os mais pobres, saúde, consulta médica, hospital, essas coisas, enfim, esses setores que são considerados, e também compra na construção civil. Então, esses setores, para não encarecer a construção civil, porque o mais pobre consome alimentos, educação e saúde, esses setores nós defendemos um tratamento especial na tributação, mas não alíquotas diferentes. O tratamento especial, logicamente, que são desonerações. Então vamos lá, a alíquota é tanto, mas para esses setores vai ter uma redução da alíquota de X. Isso tem que ser discutido pelos Uhum. deputados, que é lá na Câmara que está hoje, e depois lá no Senado. Então, sim, você está correto na sua afirmação, e nós apoiamos que haja tratamentos especiais para certos bens Muito bem. O e senhor vai serviços. falar dos serviços, né? Para os serviços, o que está em Então, vamos lá. discussão aí? O serviço, fala, o advogado vai ficar muito caro, o médico vai ficar muito caro. Bom, questão de saúde, nós já falamos que a gente defende e deve haver na lei um tratamento especial, saúde. Agora, vamos para os outros serviços. O grande consumidor de serviços é a indústria ou a agricultura. São setores produtivos. Então vamos lá. Hoje o fazendeiro, o agricultor, ele compra um serviço de contabilidade, né? Então, como é que é hoje? Hoje ele paga, vamos dizer que o contador emitiu uma nota fiscal de R$ 100. Então você paga R$ 100 e acresce 5% de ISS. Você paga R$ 105. Como é que vai ser no futuro? O agricultor, ele paga 100 para o contador e o contador destaca na nota 5%, ele vai pagar 105. Só que na hora que eu vender a minha produção agrícola, eu vou recuperar 5, que é aquele imposto que eu paguei. Então, para o agricultor, o serviço de veterinário, de advogado, de contador, todos aqueles serviços, internet, todos, energia elétrica,
todos aqueles serviços que ele contrata, ele vai pagar o imposto na hora de pagar a nota, mas como ele vai recuperar, porque nós vamos estar no sistema de IVA e todo mundo recupera, na hora que ele faturar para frente, ele vai recuperar a diferença do imposto. Então, o que acontece? Todo serviço de meio da cadeia produtiva, seja na indústria, no próprio serviço, ele vai ter redução de tarifa, redução de custo, não de tarifa. Redução de custo, porque ele vai gerar crédito. Hoje não gera o ISS. Então, o que acontece? Desculpa, no meu exemplo, eu falei 105. É o que acontece hoje, porque a alíquota do ISS hoje é de 5. No futuro, ela vai ser maior. Digamos que seja 15%. Então, ele vai pagar 15, mas vai recuperar 15. Vai pagar 115, mas vai recuperar 15. Então, vai ser uma alíquota maior, mas vai ser recuperada. Então, todo serviço de meio de cadeia, você vai ter a recuperação de crédito. Tá? Eu comprei, vendi meu produto, recuperei o crédito. Então, todo serviço de meio de cadeia vai ter redução de custo. E aonde que vai ter o aumento de custo? É quem está no fim da cadeia. Então, nós fizemos um levantamento. Vamos lá. Quando a gente pega o setor de serviços, que é 70% do PIB brasileiro, grande parte desses 70% é o governo. São os governos, é serviço. É governo estadual, governo federal e governos municipais. Isso não conta, tem que tirar fora. Outra coisa que nós temos que tirar é o serviço de meio de cadeia, porque não vai ter aumento de custo, tem que tirar fora. E na hora que a gente começa a limpar todos os serviços que não terão aumento de carga tributária, sobra 10% de todos os serviços feitos no país. Então, é verdade. O Veloso está falando aí, pô, mas tudo vai cair e aonde que vai subir? Vai subir em 10% dos serviços. 10% do total de serviços do Brasil vai ter um aumento de carga. E não é pequeno. É um aumento que deve ser considerado. Mas quando a gente olha e analisa esses serviços, que serviços são esses? São serviços que as pessoas de maior poder aquisitivo adquirem, tá? Só que é o seguinte, do mesmo jeito que eu vou ter um aumento no custo dos serviços, eu vou ter uma redução no custo dos meus bens que eu compro, né? Então, reduz os bens, aumenta os serviços e a carga total, que hoje é 25, ela vai continuar sendo 25. Porque uma das premissas da PEC é não ter aumento de carga, né? Agora, a reforma tributária, ela não é para ser uma conta de soma zero. Ah, sobe 5 aqui, cai 5 lá, para mim ficou igual. Não. Vai ter um aumento de carga, principalmente para quem tem renda mais alta. E uma diminuição de carga, principalmente para quem tem renda mais baixa, né? Por que isso? Porque o muito pobre, ele não consome serviços, ele só consome bens. Como vai reduzir a tributação dos bens, ele vai ter uma vantagem. Quem é o muito pobre? Muito pobre é aquele cara que vive de aluguel, que ele não tem automóvel, ele anda de ônibus, ele vai no SUS, ele não vai no médico, então ele não compra serviços, porque ele não compra advogado, ele não faz consulta médica, ele vai no SUS, ele não paga hospital, ele não paga escola, porque ele vai na escola pública, e ele tem o passe para andar de ônibus, para fazer o transporte coletivo. Então, o muito pobre, ele consome muito pouco serviço. Mas o que ele compra? Ele compra comida, ele compra roupa, ele compra óculos, ele compra bens para ele sobreviver e a família dele sobreviver. Então, para o muito pobre, vai ter uma diminuição de carga. Para o muito rico, vai ter um aumento de carga. Então, não é uma equação de soma zero. Alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos. Mas é errado dizer que quem vai pagar mais é agricultor. Porque o agricultor, ele não é beneficiado da baixa tributação do bem que ele produz. Ele vai pagar menos impostos, por quê? Porque ele vai pagar menos na máquina, ele vai pagar menos na roupa que ele veste, menos nas coisas que ele consome na fazenda dele. Bom, como não é uma equação de soma zero, alguém vai subir e alguém vai cair, por que vai ser bom para todo mundo? Porque vários estudos mostram que só de fazer a reforma tributária, o Brasil vai ter um crescimento econômico de 15 a 20% do PIB em 10 anos, não fazendo mais nada. Nós temos várias outras lições para fazer no Brasil, né?
Mas não fazendo mais nada, nós já temos um crescimento de PIB de 15 a 20% em 10 anos. Ora, se o agricultor, o industrial, o prestador de serviços, todo mundo que está dentro do país, o país crescendo, tendo crescimento econômico, todo mundo cresce junto. Então, é uma equação de ganho de todo mundo. O que não dá mais é para nós continuarmos com essa maluquice que é o sistema atual. Outra coisa para o agricultor, tá? Tem um número da CNA, também o IPA também divulgou esse número, que diz o seguinte: se a gente fizer um corte de 120 milhões de faturamento por ano, nós 120 milhões por ano de faturamento, nós colocamos aí mais de 95% dos agricultores dentro dessa conta, né? Então, uma outra coisa que também vai acontecer na reforma, que deve acontecer, e nós defendemos, é a criação do Simples para a agricultura. Então, o empresário, hoje, pessoa física da agricultura, se ele se tornar um Simples da agricultura, aí ele não tem que se preocupar. Aí ele vai estar igual o Simples que tem hoje, né? A reforma tributária não vai mexer na tributação de quem está no Simples. Quem está no Simples continua com todos os benefícios que ele tem hoje no PIS, no COFINS, no ICMS, no ISS. Continua com todas as suas benesses. E se a gente jogar o Simples na agricultura, grande parte dos agricultores Vai ter vão que se pagar. encaixar dentro do Simples. É mais uma forma de a gente garantir que não vai ter aumento de carga para o agricultor. Veloso, vamos só entender alguns números, né, trazidos pela própria CNA recentemente, né? Pelos cálculos da CNA, esse imposto cobrado ao longo da cadeia de produção poderia gerar, num primeiro momento, aumento do custo de produção do produtor brasileiro, porque hoje os insumos, por exemplo, têm baixa tributação, pagam pouco imposto, alguns até não pagam nada. E com um percentual igualado aí, com uma taxação só, isso aumentaria o custo de produção. E como reflexo final, tem até um número aqui, a cesta básica poderia subir aí quase 23%, segundo o economista lá da CNA. Seria Então, um problema para o consumidor lá no final das contas, né? Como é que a gente explica para esse consumidor por que a comida subiu? então, o cálculo feito aí, né? Com que base ele fez esse cálculo? Né? A lei ainda, o relatório não foi ainda divulgado, não existe relatório. Uhum. Então, o que eu tenho visto em alguns cálculos por aí? Assume-se um monte de coisa, né? E eu precisaria ver esse cálculo. Agora, se na texto, e isso com certeza terá, e estão aí os nossos deputados, os nossos senadores, a base do agro, né, FPA, para mudar o relatório lá no Congresso, o relatório ele deve contemplar os alimentos com um tratamento especial. Tá. Esse cálculo que você me traz, ele não foi considerado isso. Esse cálculo ele coloca o arroz, o feijão, o açúcar, enfim, todos Sem os alimentos, tratamento especial. sem tratamento especial, e eles, para fazer esse cálculo, eles jogaram tudo a alíquota de 25%, que é a média. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Bom, o cálculo é até importante para mostrar que precisa ter tratamento especial. Uhum. E vai ter tratamento especial. Que é uma loucura a gente imaginar que nós vamos encarecer a cesta básica para o mais pobre, né? Outra coisa, tem também a questão do cashback, né? Então, o mais pobre, naquele bem, vamos dizer que ele vai comprar um sapato, né? E um sapato não tem tratamento especial, calçado. E ele vai pagar lá 25%. Hoje, quando ele compra esse sapato, ele paga 18 de CMS, 12 de PIS e COFINS, e mais tem ISS embutido
que a fábrica de calçados utilizou de serviços, que embutiu no preço, e tem o IPI do calçado. Então, hoje é muito mais que 25, certo? Então, vamos dizer que o pobre, ele vai comprar esse calçado e vai pagar 25. Esta alíquota, ele vai receber de volta com cashback. Então, é muito mais inteligente você fazer política pública para os mais pobres, dando, como todos os governos têm feito, políticas de distribuição de renda, e o cashback é uma política de distribuição de renda, do que utilizar a lei tributária para distribuir renda. Por quê? Porque eu, que tenho uma renda alta, você que está me entrevistando, ou um grande empresário, ele hoje tem a vantagem de comprar uma cesta básica mais barata. Ele compra arroz mais barato, feijão mais barato. Então, o que acontece? Hoje a política pública ela vai para o mais rico e vai para o mais pobre. E o que a reforma vai fazer? Ela vai sim privilegiar produtos considerados é, é, que deverão ter tratamento especial, mas também o cashback para o mais pobre, né? Então, essa conta que a CNA fez, que eu acredito que está correta, ela utilizou uma alíquota de 25%, que não deve ser alíquota para alimentos, e também ela não considerou que, no caso de uma pessoa de baixa renda, ela vai ter o cashback. E o cashback é total do imposto pago, total. Então, ele não vai ter aumento nenhum. Outra coisa, hoje é impossível você calcular quanto tem de impostos indiretos no arroz. Por quê? Porque teve várias etapas. Teve a embalagem, teve a distribuição, teve a logística e tal. Toda essa cadeia produtiva, ela paga ISS, paga ICMS, e ela vai passando para o custo do produto dela. Todo mundo repassa os seus custos tributários do seu produto. Então, vai repassando o custo, chega lá no fundo, na hora que você fatura, que chega lá na gôndola do supermercado, é impossível você calcular quanto tem de imposto. Por exemplo, se é um arroz vendido, imagina que o arroz foi colhido no Rio Grande do Sul. O arroz vendido em São Paulo, ele tem uma carga diferente do arroz vendido no Rio Grande do Sul. E muito diferente da alíquota desse arroz, da carga tributária desse mesmo arroz vendido no Pernambuco. Então é impossível hoje, a falta de transparência total, você calcular os Sim, impostos. sim. No futuro, vai estar líquido ali, transparente quanto tem de impostos. Então será possível você fazer o cashback, porque você sabe exatamente quanto tem de impostos no produto. Muito bom. Bom, só para a gente encerrar, só para a gente amarrar então, a indústria tem preferência por alguma das PECs em discussão, a 45 a 110, Olha, ou vai surgir uma terceira PEC aí, enfim, qual que é a expectativa de vocês, Veloso? então, a rigor, né, estrito senso, não existe mais a PEC 45 nem a PEC 110. A PEC 45 foi uma PEC que o deputado Baleia Rossi apresentou em 2019, e a PEC 110 foi uma PEC que o senador Alcolumbre apresentou também em 2019. Essa PEC 110 já teve um relatório, foi um relatório feito pelo senador Roberto Rocha, que mudou completamente a PEC 110 original. Uhum. E o deputado Aguinaldo Ribeiro, lá em 2020, 2021, ele também apresentou um relatório, ele leu um relatório, que também foi uma grande modificação da PEC 45. E hoje existe um GT, né, um grupo de trabalho da reforma tributária, que está trabalhando um novo texto. Então, vamos dizer assim, PEC 45 e PEC 110 virou apelido, né? Porque Verdade. o texto que vai entrar em votação é completamente diferente daquele texto original do Baleia Rossi ou o texto original lá do senador É um Alcolumbre, terceiro né? texto aí, né? É o terceiro texto, né? E eu queria colocar uma coisa aqui no fechamento da nossa conversa, que é importante. A reforma tributária não é do governo, tá? A reforma tributária, ela foi apresentada, os dois projetos, 45 e 110, em 2019. Mas vamos lembrar que hoje é a quarta tentativa, se a gente considerar de Sim, 2019, verdade. é a quinta tentativa de reforma tributária. Então, desde 88, nós já fizemos várias Tentativas, né? propostas, já analisamos várias propostas de reforma tributária, todas muito parecidas. Então,
O que estamos discutindo hoje é uma reforma tributária dos brasileiros, que está sendo discutida na Câmara Federal e depois vai para o Senado. Não é de governo, nem do governo anterior, nem do atual governo. E se ficar, bom, espero que agora a gente aprove. Então, é uma reforma dos brasileiros que está sendo discutida na Casa do Legislativo. Então, é importante que o texto final seja bom e traga crescimento econômico para o país, simplificação, transparência, governança, e a gente gere crescimento de PIB e crescimento de emprego no Brasil. E que haja mais justiça tributária. Isso que é importante. E assim, para a indústria, para as indústrias, né? É, a questão do imposto único, ele tira essa questão da complexidade da cobrança hoje, resolve, traz mais clareza para isso, mas ele traz de volta a atratividade para investimento, Sem dúvida. ele diminui, ele aumenta a competitividade do produto brasileiro lá fora. Sem dúvida. Sem dúvida. O produto brasileiro vai ser mais competitivo aqui, porque hoje a gente consome mais ou menos igual produtos importados nacionais, então ele vai ser mais competitivo aqui, ele vai ser mais competitivo lá fora, porque vai desonerar a exportação, vai desonerar o investimento, o Brasil vai atrair muito mais investimento, e o nosso produto vai ser mais competitivo, mundo afora. Isso nós não temos a menor dúvida. E com isso, a outra coisa, nós vamos ter a possibilidade de agregar mais valor ao nosso bem. Em vez de a gente exportar o leite, nós vamos exportar o queijo. Em vez de exportar a soja, nós vamos exportar o porco. Em vez de exportar grão de café, nós vamos exportar cápsula de café. Então, aquela tão almejado aumento da agregação de valor aos nossos bens primários da agricultura e também da extração mineral, isso vai se concretizar com a reforma tributária. Se nós aprovarmos o IVA, valor sobre imposto sobre valor agregado, que já existe em 178 países do mundo, e nenhum país que colocou o IVA voltou atrás, se nós colocarmos o IVA aqui no Brasil, e isso for aprovado, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou falar. Nós vamos ter dois Brasis, um antes da reforma e outro depois da reforma. Então, por que estão demorando tanto para aprovar essa reforma, Veloso? Me ajuda a entender isso. Interesses políticos. Pois é. Quem paga pouco quer continuar pagando pouco, em detrimento de quem paga muito. Agora, o mais pobre, ele não faz lobby, ele não tem condições de fazer lobby. Então, ele continua pagando mais. É, muito bom. José Veloso, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de despender desse tempo todo aqui para conversar com a gente e explicar toda essa visão aí da indústria em relação a juros, a tributos, enfim, essa aula que você deu para a gente aqui. Muito obrigado pela disponibilidade e volte sempre, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, um abraço para vocês, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Tá aí. José Veloso aqui com a gente, presidente da ABIMAQ, trazendo informações importantes aí, primeiro sobre a tal polêmica do desconvite ao ministro Fávaro aí em relação à participação na AgriShow. O José Veloso deixou claro o posicionamento da ABIMAQ aqui pra gente. Depois a gente falou de AgriShow, de mercado de máquinas aqui no Brasil e as questões que estão diminuindo a competitividade do setor e principalmente diminuindo o andamento dos investimentos aqui no Brasil. Citou os juros altos como um quesito importante para ser revisto aí, e mais do que isso, falou da necessidade imediata de uma mudança na nossa tributação, portanto, reforma tributária mais do que bem-vinda, e reforma tributária que está andando, que está em discussão lá no Congresso, aparentemente aprovada pelas indústrias. Então, se você gostou da entrevista, perdeu algum ponto, a entrevista vai estar disponível para você ao longo dos próximos dias aí no Notícias Agrícolas, para que você acompanhe passo a passo tudo que foi dito. No nosso canal do YouTube está lá a entrevista completa também à sua disposição, para que você possa ver e rever todos os pontos trazidos pelo José Veloso também.
Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.